A gente pode ir já. Okay. Oi. Vamos? I forgot to mention that I did skip a big section Eu esqueci de mencionar que eu pulei uma sessão grande on the Pride movement. a respeito do movimento LGBT. That section was basically a sermon that I preached at my church last year. Essa sessão é basicamente uma mensagem que eu já preguei para a minha igreja o ano passado On what we should think about the Pride movement. a respeito do que devíamos pensar sobre esse movimento do orgulho. And so if you have time to read it, I would encourage you to do so. Se você tiver tempo para ler, eu encorajaria você a fazer isso. But there I just kind of lay out that God opposes the Pride movement Mas basicamente o conteúdo é que Deus se opõe ao movimento in a variety of ways. de várias formas. But we don't have time to look at it now. So let's. What I want to do is, for the next 3 lectures, we'll be looking at the issue of divorce and remarriage. Mas como a gente não tem tempo para isso agora, eu vou focar nas próximas aulas no assunto de divórcio e recasamento. I do have a small section on the end on polygamy. Tem uma sessão curta no final sobre poligamia. I think it's at least important for Christians to be able to give a defense of why polygamy was allowed in the Old Testament. Eu acho que pelo menos é importante que os cristãos saibam dar uma explicação de por que no Antigo Testamento existia a poligamia, But why we don't see any traces of it in the New Testament. mas porque a gente não vê traços dela no Novo Testamento. But again, I may just leave that for your own reading. Mas, de novo, eu acho que vou deixar isso para vocês lerem. And so my plan is just to cover this issue of divorce or remarriage because I think it's probably more of a controversial and important issue to all of us. Eu quero focar nessa questão de divórcio e recasamento porque eu acho que é um tema importante, mas controvertido para todos nós. Than the issue of polygamy. So Mais do que o assunto da poligamia. So let's start the first lecture on divorce and remarriage. Então vamos para a primeira aula a respeito de divórcio e recasamento. Well, here is just a sample of the differing views on divorce and remarriage. Aqui a gente tem uma série de opiniões distintas a respeito. Right, there's a lot of them out there today. Hoje existem muitas. First is, in all cases, divorce and remarriage are prohibited. Mas o primeiro é que, em qualquer caso, divórcio e recasamento é proibido. It sometimes goes by the name of the permanence view. Isso se conhece às vezes como a visão da permanência. This view teaches E essa visão that there are never valid grounds for divorce or remarriage. Ensina que nunca há motivos válidos para divórcio ou recasamento, Since the one flesh union of marriage will always remain until death. pois a união de uma só carne no casamento vale até a morte. So in some sense, you're stuck with your spouse no matter what until death parts you from each other. Então, basicamente, você tanto faz... Separates you from each other. o que tanto faz a situação, você permanece unido ao seu cônjuge até que a morte o separe. But another view is, Mais um ponto de vista, in certain cases, divorce is permitted, o casamento o divórcio é permitido, but in all cases, mas em qualquer caso, remarriage is prohibited. o recasamento é proibido. So this view states that divorce is permitted under strict limits. Este ponto de vista afirma que o divórcio está permitido sob limites estritos, But remarriage after divorce is absolutely prohibited. mas
casar de novo após ter se divorciado é estritamente proibido. The Terceiro third view is, Terceiro ponto de vista in certain cases, é que em certos casos, divorce and remarriage are permitted. divórcio e recasamento são permitidos. I think this is the historical reform view found in the Westminster Confession of Faith. Eu acredito que esse é o ponto de vista histórico reformado que se acha na Confissão de Fé de Westminster. Fourth view is, O quarto caso, in certain cases, o quarto ponto de vista é que em certos casos divorce is permitted, o divórcio é permitido and in all cases, e em todos os casos remarriage is permitted. o recasamento é permitido. This view would hold that some kinds of divorce are sinful, Isso apoia, ou isso diz que tem certos tipos de divórcio que são but pecaminosos, once the divorce is finalized, mas uma vez que o divórcio chegou ao seu fim, remarriage is always an option. sempre existe a opção de casar de novo. And then the fifth view is, E o quinto ponto de vista, which is what many governments are taking nowadays, que é o que muitos governos apoiam hoje em dia, in all cases, é que em todo caso divorce and remarriage are permitted. é permitido divorciar-se e casar de novo. This is the view that societies are increasingly moving toward with no-fault divorce laws. E esse ponto de vista é o que as sociedades estão adotando cada vez mais com leis de divórcio sem culpa. So you can get divorced for whatever reason, Ou seja, você pode se divorciar pelo motivo que for, even if there's really no reason at all. mesmo que não tenha realmente motivo. And you can get remarried to anyone and everyone that you want to. E você pode casar de novo com quem você quiser. So kind of the views go from the most conservative to the most liberal here. Aqui as visões vão desde o ponto de vista mais conservador até o mais liberal. But not all these views are biblically correct. Mas nem todos esses pontos são biblicamente certos. So in order to come to the right one, let's dig deeper into this issue. Então, para chegar no certo, vamos afundar nessa questão. And so first we need to look at some of the fundamental principles of marriage. Então, para isso, a gente precisa olhar para alguns princípios fundamentais do casamento. That's where we need to start. É lá que a gente precisa começar. God's all-time blueprint for marriage O padrão eterno de Deus para o casamento is seen in Genesis 2:24, se vê em Gênesis 2:24, right after the marriage of Adam and Eve, logo após o casamento de Adão e Eva, where we read this: onde a gente vê que, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. So we're told three things here. A gente aqui vê três coisas. First, we're told that the man shall leave his father and his mother. Primeiro, que o homem deixará pai e mãe. The verb here means to leave or to forsake or to loose. Aqui o verbo significa deixar ou soltar. The man is specifically mentioned as the one who leaves his father and mother. O homem, especificamente, é aquele que é mencionado como que deixa seus pais. Which shows he needs to take the lead in starting a new family. O que mostra que ele precisa tomar a iniciativa em começar uma nova família. But the woman also needs to leave her family as well. Mas a mulher também precisa deixar a família dela. But the man is to be the initiator in all of this. Mas aquele que toma a iniciativa deve ser o homem. Now, this doesn't mean to abandon your parents, Isso não implica abandonar seus pais, nor does it necessarily mean to move far away from them, nem necessariamente implica ir longe deles, but it means breaking off from your parents mas quer dizer, ou significa se soltar dos seus pais in order to start a family of your own. para você começar sua própria família. That the husband and wife are now their own family unit. Porque o marido e a mulher são agora a sua própria unidade familiar. So this reveals the primary dependency husband and wife have on each other. Isso mostra a dependência primária que marido e mulher têm um do outro. Right? They've left their mother and their father to be on their own.
Eles deixaram seus pais para estarem to juntos, start their own family. para começar sua própria família. And therefore they need to depend on one another. Por isso eles devem depender um do outro. They shouldn't run first to mom and dad for help and advice. Eles não deviam correr atrás em primeiro lugar de mamãe e papai procurando conselho. Instead, they need to depend on each other. Ao invés disso, devem depender um do outro. And the most important person in the world to them E a pessoa mais importante no mundo para eles should no longer be their father or their mother, não devia mais ser seu pai ou sua mãe, but it should be their spouse. mas seu cônjuge. So the first thing we see in the very first marriage on earth Então, a primeira coisa que a gente vê no primeiro casamento na Terra is this concept of leaving to start your own family unit. é esse conceito de deixar para você começar sua própria unidade familiar. But there's also the act of cleaving. Também tem o ato de apegar-se, We're told that the man is to hold fast to his wife. que o homem deve apegar-se à sua mulher. This verb, to hold fast, Esse verbo means to cling, significa agarrar-se, to stay close, or to stick. ficar perto ou ficar grudado. This is said specifically of the husband. Isso que se diz especificamente do Again, the marido, wife is to do the same thing. se bem que a esposa, de novo, também deve fazer o mesmo. They both cling to one another. Os dois se apegam um ao outro, They are stuck together like glue. estão colados. So I think this reveals to us E eu acho que isso nos mostra the total commitment that they are to have to one another. o compromisso total que os dois devem ter um com o outro. Marriage in the Bible is considered a covenant of companionship for life. O casamento é considerado uma aliança de companheirismo vitalício. A husband and a wife must be absolutely committed to each other. Marido e mulher devem estar totalmente compromissados um com o No outro, matter what happens to them, sem importar o que aconteça com eles. they must cling to each other Devem se aferrar um ao outro, physically, de forma física, mentally, mental, emotionally, emocional, spiritually, espiritual and sexually e sexual, for as long as they both shall live. até que a morte os separe. But then there's a third action that should be taken in marriage, E tem mais uma consideração a ser levada no casamento, and it's becoming one flesh. é que eles se tornam uma só carne. We're told that they shall become one flesh. A gente vê que eles se tornam uma só carne. Now, this is not talking about some kind of biological change that happens at marriage. Isso não tem a ver com uma mudança biológica que acontece no casamento. The husband and wife don't transform into one another. O marido e a mulher não se transformam um no outro. The husband's still the husband, the wife is still the wife. O marido é o marido, a mulher é a mulher. But the basic reference to this becoming one flesh Mas a referência básica a esse tornar-se uma só carne is to a physical or a sexual union. é a uma união física ou sexual. For instance, the Apostle Paul says in 1 Corinthians 6:16, Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,16: Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. so that's the basic reference, Então essa é a referência básica, but it's much more than sexual intimacy. mas é muito mais do que intimidade sexual. Becoming one flesh means that in marriage, Tornar-se uma só carne quer dizer que no casamento there exists a sweet unity and oneness existe uma unidade e unicidade doce between husband and wife in everything. entre marido e mulher e todas as coisas. Wayne Mack states, Wayne Mack diz: a intenção de Deus é que quando duas pessoas se casam, elas compartilhem tudo. Seus corpos, suas posses, suas percepções, suas ideias, suas habilidades, seus problemas, seus sucessos, seus sofrimentos, seus fracassos, etc. and the lack of this, E a falta disso, such as hiding things from one another como esconder coisas um do outro, or keeping secrets ou guardar or segredos, covering things up,
ou cobrir coisas, or living separate lives viver vidas separadas, is a sure sign that the one flesh relationship is being ripped apart. é uma marca certa de que a união em uma só carne está sendo separada. So in marriage, the two become one flesh. No casamento, os dois se tornam uma só And carne. this is not a temporary thing. Isso não é uma coisa temporal. It's not short-lived. Não é uma coisa a curto prazo. This is a lifelong union together. É uma união entre os dois que é vitalícia. I think Jesus makes this crystal clear Eu acho que Jesus deixa isso bem claro in Matthew 19, 4 through 6. em Mateus 19, 4 a 6. Ele respondeu: Não lestes que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. So what God has joined together, let not man separate. Que o que Deus uniu, o homem não separe. God has joined husband and wife together. Deus uniu e juntou marido e mulher. This is ultimately a divine action. Isso, em última análise, é uma ação divina. God joins husband and wife together in marriage, Deus junta marido e mulher no casamento, or he yokes them together in marriage. os coloca sob o mesmo jugo no casamento. And his intention is for this union to last for life. E a sua intenção é que essa união, dure a vida toda. The man O homem or the woman ou a mulher must not try to separate or divide or put room between the marriage. não deve tentar separar, dividir ou colocar espaço entre o casal. Or anyone outside of that marriage is not to try to bring separation between husband and wife. Nem ninguém fora dessa união deve procurar separar o homem da sua mulher. So here's 3 lessons that we can learn from this. Com isso a gente pode aprender 3 lições. First, God's design for marriage is a lifelong union between husband and wife. Primeiro, é que o objetivo de Deus para o casamento é que seja uma união entre o homem e a mulher que dure a vida toda. Lifelong monogamy is the positive teaching of Scripture from beginning to end. A monogamia vitalícia é o ensino positivo das Escrituras, desde o começo até o fim. Married couples need to have the mindset that they are in it for life. Os casais precisam ter em mente que eles estão unidos a vida toda. That they will fight hard for their marriages. Que eles lutarão em prol do casamento. That there's no easy way out. Que não tem saídas fáceis. That they are one flesh with each other. Que são uma carne um com o outro. And anything that would separate them e que qualquer coisa que separe eles would be like tearing them apart limb from limb. Seria como se eles arrancassem os seus membros. That's how painful it should be for them. É assim que deveria ser doloroso. If something gets in the way of their marriage. Se alguma coisa se entrosar no casamento. And so for those who are thinking about getting married, então para aqueles que estão pensando casar, you need to prepare yourself for a lifelong commitment with your spouse. Você precisa se preparar para um compromisso vitalício com o seu cônjuge. That by saying I do to each other, que ao dizer sim, they are saying I don't to every other person in the world. Eles dizem não para o resto do mundo. It's that serious of a commitment. É um compromisso tão sério assim. Secondly, divorce is only a thing because of the reality of sin. Em segundo lugar, o divórcio só existe por conta do pecado. Now, divorce is not a sinful word. Divórcio não é uma palavra pecaminosa, but it is an ugly word. mas é uma palavra feia.
Divorce was not in man's vocabulary in the state of innocence. No estado de inocência, divórcio não formava parte do vocabulário do homem. As Jesus says, but from the beginning it was not so. Quando Jesus diz que desde o princípio não foi assim. And so it only crops up because we now live in a fallen world. Só aparece porque vivemos num mundo caído, Where good things like marriage get distorted, twisted, and broken. onde coisas como o casamento são distorcidas e quebrantadas. And so in general, this is how I think God views divorce. Em geral, eu acho que Deus vê o divórcio dessa forma. Malachi 2:16. Como em Malaquias 2:16. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e aquele que cobre a sua roupa com o mal, diz o Senhor dos exércitos. And the God-man, Jesus Christ, views divorce in the same way. Oh, I'm sorry. It's not Yeah. finished. Yeah. Portanto, guardem o espírito de vocês para que não sejam desleais. And the God-man, Jesus Christ, views divorce in the same way. E o Deus homem, Jesus Cristo, também vê o divórcio do mesmo jeito. Again, he says in Matthew 19:6, Em Mateus 19:6 ele diz: já não são dois mais uma carne. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. and then he says through the Apostle Paul in 1 Corinthians 7:10 through 11, E, por meio do apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 7, 10 a 11: Aos casados eu dou esta ordem, não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Therefore, we as image bearers of God must see divorce as God sees it. Então, nós, como imagem de Deus, devemos ver o divórcio do mesmo jeito que Deus o vê. It may be necessary for a husband and wife to part ways, Pode ser necessário que um marido e uma mulher se separem, but we must never see this as natural. mas isso não é natural. Divorce is contrary to God's original creation ordinance of marriage. O divórcio é contrário à ordenança da criação de Deus do casamento. It is always the result of a hard-hearted person Sempre é o resultado de uma pessoa de coração duro, trampling upon and destroying the marriage bond que pisoteia e destrói a união do casamento and not upholding it as holy. e não o tem como santo. The third, marriage is a reflection and picture of God's eternal commitment to his people. Terceiro, o casamento é um reflexo e uma imagem do compromisso eterno de Deus com seu povo. In the Old Testament, human marriage is used as a metaphor No Antigo Testamento, o casamento é usado como uma metáfora for God's relationship to his Old Covenant people. que ilustra o relacionamento da aliança de Deus com seu povo. He is the husband of the Israelites. Ele é o marido dos israelitas. And a similar thing happens in the New Testament. E uma coisa semelhante acontece no Novo Testamento. Marriage is described as a picture of Christ's relationship to the church. O casamento é descrito, o casamento descreve o relacionamento entre Cristo e sua igreja. We read in Ephesians 5:32 through 33. Como a gente vê em Efésios 5, 32 a 33. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se apegará à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este mistério é profundo, e estou dizendo que ele se refere a Cristo e à igreja. So here's the ultimate reason why no man should try to separate husband from wife. Por isso que ninguém devia tentar separar marido e mulher. Because God, the bridegroom, Porque Deus, o noivo, does not separate himself from his bride. não se separa da sua noiva. He has made a sworn promise and oath Ele fez ele jurou uma to promessa never leave her nor forsake her. de nunca deixá-la e nem abandoná-la. And nothing in all creation can divorce us from the love that God has for us. E nada no universo pode nos separar do amor que Deus tem por nós. So the Lord is not just in it for life. Então, o Senhor não tem esse compromisso só para a vida toda, But he's in this relationship forever. mas ele está comprometido para sempre. This should bring great joy to our souls, Isso devia trazer grande alegria para nossa alma, knowing that Christ is our bridegroom saber que Cristo é o nosso noivo and he will never divorce us from his love. e que ele nunca nos separa,
e que nada nos separará do seu amor. But this should also spur us on to imitate God in our own marriages. Mas isso também devia nos encorajar a imitar o amor de Deus. Since the Lord shows us unwavering commitment and loving faithfulness, Já que Deus nos mostra grande compromisso pelo seu amor fiel, we must reflect this to our spouses. nós também devemos refletir isso para os nossos The cônjuges. glory of God is at stake in our marriages. A glória de Deus está em jogo no nosso casamento. And what are we saying about God if we have a cheap, low, shallow view of it? E o que a gente vai dizer a respeito se o que a gente tiver é uma visão barata e rasa? So it's really important for us to set the foundations for biblical marriage Então precisamos estabelecer os alicerces para o casamento bíblico before we start talking about divorce. antes de começarmos a falar do divórcio. But as you can see in the next section, Mas como a gente vai ver na próxima sessão, even though marriage is a creation ordinance se bem que o casamento é uma ordenança da criação given to us by God, que nos foi dado por Deus, and it was his intention for man and woman never to divorce one another, e era a sua intenção de que o homem e a mulher nunca se divorciassem, because we live in a fallen world, por vivermos num mundo caído, God does give lawful grounds for divorce. Deus dá motivos lícitos para o divórcio. And so in the next lecture, I'd like us to look at the two lawful grounds for divorce that are given to us in the scriptures. Na próxima aula eu gostaria de ver a respeito desses dois motivos. Let's end the lecture here. Vamos acabar a aula aqui.